Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A madrugada em Florianópolis estava silenciosa quando Roberto Almeida desceu do táxi em frente ao portão de casa. 6 meses. Havia passado 6 longos meses em negócios no exterior, resolvendo contratos, fechando acordos, expandindo a empresa que construíra com tanto esforço ao longo dos últimos 15 anos. Agora, finalmente, pisava de volta em solo brasileiro, na cidade que amava, pronto para reencontrar sua família. O cansaço pesava em seus ombros enquanto arrastava a mala pelas pedras portuguesas do jardim da casa no bairro nobre de Jurerê Internacional. Eram quase 3 da manhã, e ele não quisera acordar ninguém com sua chegada. Viviane, sua esposa, não sabia que ele antecipara o retorno em alguns dias. Queria fazer uma surpresa, abraçar os filhos ainda dormindo, sentir o cheiro de casa, daquele lar que tanto fizera falta durante as noites solitárias nos hotéis europeus. Durante toda a viagem de volta, Roberto imaginara este momento. Visualizara Isabela correndo para seus braços pela manhã, gritando de alegria. Pedro pulando em sua cama, pedindo para brincar. Viviane sorrindo, preparando aquele café da manhã especial que ela sempre fazia quando ele voltava de viagens. A casa cheia de vida, de risadas, de calor. Mas algo estava errado. A casa, normalmente iluminada pela luz externa que Viviane sempre deixava acesa para recebê-lo, estava completamente às escuras. Não havia um único ponto de luz, nem mesmo a pequena lâmpada do hall de entrada, que costumava ficar acesa a noite toda. O jardim, antes impecável sob os cuidados meticulosos de Dona Cecília, a governanta de confiança da família há quase 10 anos, parecia abandonado há semanas. Folhas secas acumulavam-se nos cantos do muro. O gramado estava alto demais, quase chegando aos joelhos. As flores que Viviane tanto amava estavam murchas nas jardineiras, algumas já completamente secas. Roberto parou por um momento diante da porta, observando os detalhes que começavam a se acumular em sua mente. A tinta da porta da frente estava descascando em alguns pontos. Havia uma rachadura nova no vidro da janela da sala. O capacho, onde costumava estar escrito Bem-vindos em letras douradas, estava tão sujo que mal dava para ler as palavras. Um aperto começou a se formar em seu peito, uma sensação estranha que ele não conseguia nomear. Algo entre apreensão e medo. Mas Roberto afastou o pensamento, forçando-se a ser racional. Provavelmente Dona Cecília estava de férias. Viviane sempre reclamava que ele se preocupava demais com detalhes, que via problemas onde não existiam. Talvez ela tivesse simplesmente se esquecido de contratar um jardineiro temporário. Talvez estivesse cansada demais para cuidar de tudo sozinha. Sim, era isso. Tinha que ser isso. Abriu a porta com a chave e o silêncio da casa o envolveu como um manto pesado e sufocante. Era um silêncio diferente, carregado, como se a própria casa estivesse segurando a respiração. Acendeu a luz da entrada e olhou ao redor, sentindo o coração acelerar sem entender exatamente por quê. Tudo parecia normal à primeira vista, mas havia algo no ar, uma sensação estranha que Roberto não conseguia nomear. A casa tinha um cheiro diferente também. Não era mais o cheiro familiar de limpeza fresca e flores que sempre o recebia. Agora havia um odor levemente azedo, de lugar fechado há tempo demais, misturado com algo que ele não conseguia identificar. Poeira acumulava-se visivelmente nos móveis da sala, algo que nunca acontecia sob os cuidados rigorosos de Dona Cecília. Sapatos estavam espalhados pelo corredor de forma descuidada, alguns virados de cabeça para baixo. Jornais velhos de semanas atrás, a julgar pelas datas que conseguia ver, estavam empilhados de qualquer jeito sobre o aparador de entrada. Havia copos vazios em cima da mesinha de centro, deixando marcas circulares na madeira envernizada. Roberto sentiu a boca ficar seca. Onde estava todo mundo? Mais importante, o que estava acontecendo ali? Deixou a mala aos pés da escada, seu coração batendo cada vez mais forte no peito, e caminhou devagar em direção à cozinha, guiado por uma luz fraca e amarelada que vinha de lá. Talvez Viviane estivesse acordada, preparando um chá como
Fazia quando não conseguia dormir. Sim, era isso. Ela estaria lá e tudo teria uma explicação simples e razoável, mas não era Viviane. A cena que encontrou ao entrar na cozinha fez seu coração parar por um instante, roubando o ar de seus pulmões. Isabela, sua filha de 9 anos, sua pequena princesa que adorava vestidos rodados e brincadeiras no jardim, estava em pé diante do fogão velho, tão pequena que precisava ficar na ponta dos pés para alcançar a panela amassada que fervia sobre a chama baixa. Seu cabelo castanho, antes sempre bem penteado e arrumado por Viviane com aqueles laços coloridos que ela tanto amava, estava completamente embaraçado e sujo, preso de qualquer jeito em um rabo de cavalo torto e desleixado. Alguns fios caíam sobre o rosto magro, grudados na testa por suor. Ela vestia um pijama de flanela que parecia não ser lavado há muitos dias, com manchas que Roberto preferiu não identificar. As mangas estavam puxadas até os cotovelos, revelando braços finos demais, quase frágeis. Seus pezinhos descalços estavam sujos, e ela tentava, com mãos pequenas que tremiam visivelmente pelo esforço, mexer algo dentro da panela com uma colher de pau velha e manchada. Na mesa de madeira da cozinha, aquela mesma mesa onde costumavam fazer as refeições em família nos finais de semana, estava Pedro, seu filho de 6 anos. O menino estava enrolado em um cobertor fino e gasto, tão gasto que Roberto podia ver alguns furos na trama. Pedro dormia profundamente ali, a cabeça apoiada sobre os braços cruzados, em uma posição que parecia desconfortável e forçada. Mesmo de longe, mesmo na luz fraca e amarelada da lâmpada que piscava sobre a pia, Roberto podia ver que algo estava muito errado com seu filho. O rosto pequeno e redondo que ele se lembrava estava agora pálido demais, quase acinzentado, como se toda a vida tivesse sido sugada dele. Os lábios estavam ressecados e rachados, com pequenas crostas nos cantos. A respiração era pesada, ofegante, fazendo o corpinho subir e descer com um esforço que não deveria existir. Isabela, concentrada na tarefa de tentar cozinhar aquilo que parecia ser arroz, não percebeu a presença do pai. Ela murmurava baixinho para si mesma, como se conversasse com alguém invisível ou tentasse se acalmar, se convencer de que conseguiria fazer aquilo, de que tudo ficaria bem. Arroz. Só o arroz. Tem que fazer o arroz direito. Pedro precisa comer alguma coisa. Precisa melhorar. Por favor, tem que melhorar. A voz dela era tão madura, tão cansada, tão pesada de responsabilidade e medo para uma criança de apenas 9 anos, que Roberto sentiu as próprias pernas fraquejarem embaixo de si. Um nó apertou sua garganta com tanta força que, por um momento, ele não conseguiu respirar. Foi quando Isabela se virou para pegar um prato no escorredor ao lado da pia, ainda murmurando suas preocupações para si mesma, e finalmente o viu ali parado na porta, imóvel, observando aquela cena que jamais deveria existir. Os olhos castanhos dela se arregalaram tanto que Roberto pode ver o branco ao redor das pupilas. A colher de pau caiu de suas mãos pequenas e bateu no chão de cerâmica com um barulho seco que ecoou pela cozinha silenciosa. Por um segundo, apenas um segundo congelado no tempo, nenhum dos dois se moveu. Papai? A palavra saiu como um sussurro rouco, quase inaudível, mais uma expiração de ar do que uma palavra propriamente dita. Era quase uma pergunta carregada de incredulidade, como se Isabela não pudesse acreditar, não ousasse acreditar, que ele estava ali de verdade, que não era apenas mais um dos sonhos que ela certamente teve, durante aqueles meses intermináveis de solidão e medo. Roberto viu o momento exato em que a realização atravessou o rosto da menina. Viu quando seus olhos começaram a brilhar, quando o lábio inferior começou a tremer, quando todo o corpo pequeno e frágil dela começou a sacudir. E então, como se uma represa finalmente se rompesse depois de segurar água demais por tempo demais, os olhos de Isabela se encheram de lágrimas que começaram a escorrer pelo rosto magro, deixando rastros limpos na sujeira acumulada em suas bochechas. Papai. Desta vez, foi um grito, agudo e desesperado,
cheio de toda a angústia, todo o medo, toda a solidão que ela havia guardado dentro de si durante tanto tempo. Isabela correu na direção dele, seus pezinhos descalços batendo no chão frio, e se jogou em seus braços com uma força que Roberto não esperava. Uma força nascida do desespero puro de uma criança que pensou ter sido abandonada. Roberto a pegou no colo automaticamente, instintivamente, e foi só quando a segurou que percebeu o quão leve ela estava, o quão magra havia ficado. Ele conseguia sentir os ossos de sua coluna através do pijama fino, as costelas que ele não se lembrava de conseguir sentir antes, os omoplatas que se destacavam nas costas pequenas. O corpinho que deveria ser roliço e saudável de uma criança de 9 anos estava esquelético, frágil, como se pudesse quebrar ao menor descuido. Isabela soluçava contra seu peito, agarrando-se à camisa dele com suas mãozinhas, enterrando o rosto em seu ombro, apertando-o com uma força desesperada, como se tivesse medo, muito medo de que, se o soltasse, ele desapareceria como fumaça. Você voltou, papai, você voltou mesmo. Você está aqui, de verdade. Ela repetia as mesmas palavras sem parar, como um mantra, entre soluços que sacudiam todo o seu corpo pequeno, e Roberto sentiu as próprias lágrimas queimarem seus olhos, ardendo tanto que ele teve que fechar as pálpebras com força para tentar contê-las. Mas era inútil. As lágrimas escorreram pelo seu rosto enquanto ele abraçava sua filha com toda a força que tinha, beijando repetidamente o topo de sua cabeça suja e embaraçada, tentando transmitir através do abraço toda a segurança que podia, todo o amor que sentia, todas as desculpas que não sabia como dizer em palavras. Estou aqui, meu amor, meu tesouro, minha princesa linda. Papai está aqui agora. Está aqui e não vai embora. Eu prometo, meu amor. Papai está aqui. Mas por dentro, uma tempestade de perguntas e medo crescia. O que estava acontecendo? Onde estava Viviane? Por que Isabela estava cozinhando sozinha de madrugada? E Pedro, por que estava dormindo daquele jeito na mesa? Devagar, ele soltou Isabela e ajoelhou-se na frente dela, segurando seu rosto com as 2 mãos. Ela estava tão magra, as bochechas antes roliças agora fundas, olheiras profundas sob os olhos castanhos. Isa, onde está a mamãe? A menina baixou, o olhar mordendo o lábio inferior. Suas mãos pequenas brincavam nervosas com a barra do pijama. Ela saiu. Disse que ia voltar, mas... A voz de Isabela falhou, e ela engoliu em seco antes de continuar. Ela sempre diz que vai voltar, mas às vezes não volta. E o Pedro está com febre há 3 dias, e eu não sabia o que fazer, e a comida estava acabando, e eu tentei ligar para você, mas a mamãe disse que você estava muito ocupado e... Roberto puxou a filha para outro abraço, sentindo a própria raiva crescer no peito. Respirou fundo, tentando manter a calma para não assustar ainda mais a criança. Tudo bem, meu amor, tudo vai ficar bem agora. Deixa o papai cuidar de tudo. Ele se levantou e caminhou até a mesa, onde Pedro continuava dormindo. Tocou a testa do menino e sentiu o calor da febre alta. O coração de Roberto apertou. Quanto tempo aquelas crianças estavam assim, sozinhas, sem cuidados? Com cuidado, pegou Pedro no colo. O menino se mexeu levemente, murmurando algo ininteligível, mas não acordou. Roberto o carregou até o sofá da sala, deitando-o com cuidado e cobrindo-o com um cobertor mais quente que pegou no armário. Isabela o seguiu como uma sombra, sem tirar os olhos dele, como se tivesse medo de que ele fosse embora de novo. Isa, a mamãe deixou algum remédio aqui? Alguma coisa para o Pedro? A menina balançou a cabeça negativamente, os olhos marejados de novo. Ela disse que ia comprar, mas não comprou. Eu olhei no banheiro, não tem nada. Roberto fechou os olhos por um momento, tentando processar tudo aquilo. Então voltou à cozinha, dessa vez olhando ao redor com mais atenção. Abriu a geladeira e encontrou quase nada. Uma garrafa de suco pela metade, alguns ovos, um pedaço de queijo ressecado. No armário, apenas alguns pacotes de macarrão, arroz e feijão. Como era possível? Ele enviava dinheiro regularmente,
transferências generosas que deveriam cobrir todas as despesas da casa e muito mais. Para onde estava indo esse dinheiro? Foi então que viu no canto da pia algumas garrafas vazias, vinho caro, uísque importado. E ao lado, embalagens de restaurantes sofisticados de Florianópolis, aqueles lugares onde uma única refeição custava o que alimentaria uma família por uma semana. A raiva começou a ferver dentro dele, mas Roberto a conteve. Primeiro precisava cuidar das crianças, depois iria atrás de respostas. Voltou para a sala e sentou-se ao lado de Isabela, que não saía de perto dele. Passou o braço pelos ombros dela e a puxou para perto. Me conta tudo, minha princesa. Desde quando está assim? Isabela respirou fundo, como se reunisse coragem. Sua voz saiu baixinha, cheia de medo. Desde que você foi embora, papai. No começo a mamãe ainda cuidava da gente, mas depois começou a sair à noite. Disse que ia em eventos importantes, coisas do trabalho dela, reuniões. Dona Cecília ficava com a gente, mas faz 3 semanas que ela não vem mais. A mamãe disse que ela pediu folga, mas... A menina parou hesitante. Mas o que, Isa? Eu ouvi elas brigando. Dona Cecília falou alto com a mamãe, disse que não podia mais ficar aqui, que a situação estava pesada demais. Depois, ela foi embora e nunca mais voltou. Roberto sentiu um nó na garganta. Dona Cecília trabalhava com eles há quase 10 anos. Era uma mulher séria, dedicada, que amava as crianças como se fossem seus próprios netos. O que Viviane teria feito para fazer uma pessoa tão leal ir embora daquele jeito? E a mamãe? Ela ficava com vocês depois que Dona Cecília saiu? Isabela balançou a cabeça. Ela saía quase toda noite. Às vezes chegava de manhã, às vezes só de tarde. E quando estava em casa, ficava trancada no quarto. Disse que estava cansada, que a gente tinha que aprender a se virar sozinho, que já éramos grandes o suficiente. A voz da menina começou a tremer de novo. Eu tentei, papai. Tentei cuidar do Pedro, fazer comida, limpar a casa. Mas é muito difícil, e eu tenho medo, e a noite fica tão escuro. E... Ela não conseguiu continuar, desabando em lágrimas de novo. Roberto a abraçou com força, sentindo a própria culpa como uma punhalada no peito. Ele estava do outro lado do mundo, trabalhando, acumulando dinheiro, enquanto seus filhos passavam fome, medo e abandono em casa. Você foi muito corajosa, minha filha. Muito corajosa. Mas agora o papai está aqui, e você não precisa mais ter medo de nada. Eu vou resolver tudo. Ele ficou ali, abraçado com Isabela, até que o cansaço finalmente venceu a menina e ela adormeceu em seus braços. Com cuidado, Roberto a carregou até o quarto e a deitou na cama, cobrindo-a bem. Beijou sua testa e ficou ali por alguns minutos apenas olhando para aquele rostinho que tanto amava, agora marcado por tanto sofrimento. Voltou para a sala, onde Pedro continuava dormindo no sofá. Pegou o telefone e ligou para seu médico particular, não se importando com o horário. Explicou a situação e o doutor prometeu chegar em meia hora com os remédios necessários. Enquanto esperava, Roberto começou a investigar. Abriu gavetas, vasculhou papéis, procurou por pistas do que estava acontecendo e encontrou. Recibos de jantares em restaurantes caríssimos, sempre para 2 pessoas. Notas fiscais de joias, roupas de grife, perfumes importados. Tudo recente, tudo dos últimos meses. E nenhuma, absolutamente nenhuma nota de supermercado, de farmácia, de nada que indicasse cuidado com as crianças. Havia também, jogado em uma lixeira do escritório, um cartão de visita amassado. Roberto o alisou e leu o nome impresso: Marcelo Tavares, consultor financeiro. No verso escrito à mão com uma caligrafia que não era de Viviane: Até amanhã, meu amor. A porta da frente se abriu exatamente às 5:30 da manhã, quando o céu começava a clarear sobre Florianópolis. Roberto estava sentado no sofá da sala, completamente imóvel no escuro, esperando. Ele havia passado a última hora apenas ali, sentado, pensando, tentando entender o que estava acontecendo com sua família, com sua vida. Ouviu o barulho dos saltos altos de Viviane no piso de madeira do corredor, cada passo ecoando na casa silenciosa.
Ouviu o som da bolsa cara sendo jogada descuidadamente sobre o aparador de mármore da entrada, o tilintar de chaves, o suspiro cansado dela. Viviane passou pela porta da sala sem acender nenhuma luz, apenas uma silhueta escura contra a claridade fraca que começava a entrar pelas janelas. Ela ia direto para a escada, provavelmente planejando se trancar no quarto como sempre fazia, quando Roberto acendeu o abajur ao seu lado. A luz amarela e suave iluminou a sala, e a voz dele cortou o silêncio como uma lâmina. Viviane, precisamos conversar. A mulher se virou bruscamente, levando a mão ao peito em um gesto dramático de susto. À luz fraca, mas suficiente do abajur, Roberto podia ver tudo com uma clareza dolorosa. O vestido justo e caro de uma marca que ele reconheceu como sendo caríssima, em um tom de vermelho escuro que ele nunca havia visto usar antes. A maquiagem estava borrada ao redor dos olhos, rímel manchado sob as pálpebras, batom praticamente apagado, deixando apenas um contorno rosado nos lábios. O cheiro que vinha dela era uma mistura confusa e perturbadora. Perfume caro e doce que ele não reconhecia, fumaça de cigarro mesmo ela nunca tendo fumado, e algo mais, algo que ele preferia não identificar, mas que seu estômago revirou só de sentir. Os cabelos loiros de Viviane, antes sempre impecáveis, cuidadosamente arrumados e escovados, estavam desalinhados, com mechas soltas caindo sobre os ombros nus expostos pelo vestido. Ela parecia ter acabado de sair de uma festa ou de algo pior. Roberto, meu Deus, você me assustou. Ela falou alto demais para o silêncio da manhã, a voz levemente arrastada. Levou a mão ao peito de novo, respirando fundo de forma exagerada. Quando você chegou? Eu não sabia que você vinha hoje. Você não me avisou. Eu teria preparado tudo. Teria. As palavras saíam rápidas demais, tropeçando umas nas outras. Roberto a interrompeu, sua voz baixa, mas firme, carregada de uma raiva controlada que ele lutava para manter sob controle. Cheguei há algumas horas, por volta das 3 da manhã. Encontrei nossos filhos sozinhos, Viviane. Completamente sozinhos. Isabela tentando cozinhar de madrugada, uma criança de 9 anos tentando fazer comida porque não tinha mais nada para comer. Pedro com febre há 3 dias, dormindo na mesa da cozinha porque estava doente demais para ir para o quarto. Onde você estava? O rosto de Viviane se fechou. Ela cruzou os braços, assumindo uma postura defensiva. Eu estava em um evento beneficente. Uma causa importante. Você sabe como é, essas coisas vão até tarde. Um evento beneficente que termina às 5:30 da manhã. Houve um jantar depois com os principais doadores. Eu não podia recusar, Roberto. É importante manter as aparências, os contatos. Você mesmo sempre disse isso. E as crianças? Quem cuidou das crianças enquanto você estava nesses eventos tão importantes? Viviane desviou o olhar. Eles estão bem. Isabela já é grande o suficiente para cuidar do irmão por algumas horas. Eu sempre volto. Pedro está com febre há 3 dias. Não tem comida na casa. Isabela está cuidando dele sozinha. Onde está a dona Cecília? Ela pediu folga. Assuntos pessoais. Por 3 semanas. Viviane suspirou, irritada. Olha, Roberto, eu não preciso prestar contas dos meus passos para você. Eu cuidei desta casa e dessas crianças sozinha, enquanto você estava do outro lado do mundo ganhando dinheiro. Se você está tão preocupado, talvez devesse ter ficado aqui ao invés de me deixar sozinha por 6 meses. A culpa tentou se infiltrar no peito de Roberto, mas ele não deixou. Havia algo muito errado ali, e ele sabia. Nós conversamos sobre isso. Você disse que estava tudo bem, que conseguiria dar conta. Eu mandei dinheiro, Viviane, muito dinheiro. Para onde foi esse dinheiro? Para as despesas da casa, onde mais seria? Você acha que é barato manter este padrão de vida? Ela virou-se para subir a escada, mas Roberto se levantou. Não acabamos ainda. Estou cansada, Roberto. Podemos conversar amanhã. E antes que ele pudesse impedir, Viviane subiu as escadas rapidamente e trancou-se no quarto. Roberto ficou ali parado, processando tudo. Parte dele queria arrombar aquela porta e exigir respostas, mas estava exausto, confuso, e precisava estar bem para cuidar das crianças. O médico chegou logo depois, examinou Pedro
e receitou os remédios necessários. Confirmou que o menino estava desnutrido e desidratado, mas que com os cuidados adequados se recuperaria. Também aconselhou Roberto a levar Isabela para uma avaliação psicológica, notando sinais de estresse e cansaço extremo na criança. Os dias seguintes foram como caminhar sobre cacos de vidro. Cada momento era tenso, carregado, de palavras não ditas e verdades escondidas. Viviane agia como se nada estivesse errado, como se tudo fosse absolutamente normal. Acordava cedo, preparava cafés da manhã elaborados demais para serem genuínos, panquecas perfeitamente empilhadas, frutas cortadas em formatos artísticos, sucos espremidos na hora. Arrumava a casa com uma dedicação quase frenética, passando pano em móveis que já estavam limpos, reorganizando objetos que não precisavam ser movidos. Sorria muito, sorria demais, e conversava amenidades sobre o clima, sobre as flores do jardim que precisavam ser replantadas, sobre o novo restaurante que havia aberto na beira-mar. Era uma performance. Roberto sabia disso. Podia ver nos olhos dela, na forma como evitava o olhar dele quando falava, na tensão de seus ombros quando ele entrava em um cômodo. Mas Roberto notava os detalhes que ela tentava esconder. As joias novas que apareciam em suas orelhas, no pescoço, nos pulsos. Brincos de diamante que ele nunca havia comprado para ela. Um colar de ouro branco com um pingente que custaria facilmente alguns milhares de reais. Uma pulseira delicada que tilintava toda vez que ela mexia as mãos. Roupas caras penduradas no armário que ele não conhecia, todas com as etiquetas ainda presas, mostrando valores que faziam seu estômago revirar. Perfumes importados no banheiro dela, frascos caros e sofisticados alinhados como soldados sobre a bancada de mármore. A forma como ela evitava tocar no assunto da governanta era ainda mais reveladora. Toda vez que Roberto perguntava sobre Dona Cecília, sobre quando ela voltaria, sobre se havia sido contatada, Viviane mudava de assunto tão rápido que era quase cômico. De repente estava falando sobre o almoço, ou sobre uma conta que precisava pagar, ou sobre qualquer outra coisa que tirasse o foco da pergunta. E sempre que Roberto tentava puxar conversa sobre as finanças, sobre as transferências que ele fazia, sobre onde exatamente o dinheiro estava sendo gasto, Viviane ficava defensiva, irritada, como se ele estivesse a acusando de algo terrível ao simplesmente querer entender para onde ia o dinheiro que ele enviava para cuidar de sua família. Isabela, por sua vez, praticamente não saía de perto do pai. Era como se ela tivesse desenvolvido um medo profundo e visceral de perdê-lo de vista. Seguia Roberto pela casa como uma sombra silenciosa, seus passos pequenos e rápidos, sempre alguns metros atrás dele. Quando ele trabalhava no laptop na mesa do escritório, ela sentava-se no chão ao seu lado com seus lápis de cor e cadernos de desenho, desenhando silenciosamente, mas sempre ali, sempre perto. À noite, mesmo depois de Roberto a colocar na cama e apagar a luz do quarto, ele acordava algumas horas depois e a encontrava dormindo abraçada nele no sofá da sala, tendo saído escondida da cama para ficar perto dele. E sempre, sempre que Viviane se aproximava, a mudança em Isabela era visível e dolorosa de testemunhar. A menina ficava tensa, seu corpinho pequeno enrijecendo como se preparando para um golpe. Ficava quieta, muito quieta, parando de brincar ou de falar no meio de uma frase. Seus olhos castanhos se desviavam, olhando para o chão ou para as próprias mãos, nunca para a mãe. Era como observar um passarinho assustado, pronto para voar ao menor movimento brusco. Foi durante um desses momentos, em uma tarde tranquila enquanto Pedro tirava uma soneca e Roberto lia e-mails no laptop, que ele percebeu algo que o fez parar completamente. Viviane havia entrado na sala, sorridente, oferecendo biscoitos que havia comprado na padaria. Isabela, que estava desenhando no chão, encolheu-se visivelmente, seus ombros curvando para frente, a cabeça baixando. Viviane havia dito durante uma de suas tentativas de justificar o estado das crianças, que Isabela andava inventando histórias, fantasiando coisas por sentir falta do pai, que era normal de crianças imaginativas. Mas quando Roberto olhou para o rosto de sua filha naquele momento,
Quando viu a forma como ela reagia à presença da própria mãe, não era imaginação o que ele via ali. Não era saudade do pai. Não era fantasia de criança. Era medo. Medo real, profundo, do tipo que faz uma criança se encolher e querer desaparecer. E Roberto sentiu seu sangue gelar nas veias. Então chegou a ligação que Roberto tanto temia, a ligação que ele sabia que viria, mas pela qual não estava preparado. Era de manhã, um sábado ensolarado, e ele estava no quintal com as crianças pela primeira vez desde que chegara. Pedro finalmente estava sem febre, brincando com alguns brinquedos velhos que haviam encontrado no armário. E Isabela ria, realmente ria, pela primeira vez em dias, perseguindo borboletas entre as flores murchas do jardim. O telefone tocou e era seu sócio de São Paulo. Problemas urgentes na filial, contratos milionários em risco, negociações delicadas com investidores internacionais que precisavam absolutamente de sua presença, que só ele poderia conduzir porque só ele conhecia os detalhes, só ele tinha a autoridade, só ele podia salvar tudo. 3 semanas, disseram. Talvez 1 mês. Era crucial, era urgente, era a diferença entre a empresa sobreviver ou quebrar, entre manter os empregos de centenas de funcionários ou ter que demitir metade do escritório. Roberto desligou o telefone e ficou ali parado por um longo momento, apenas olhando para seus filhos brincando no quintal. Olhou para Isabela, que agora tentava ensinar Pedro a fazer uma coroa de flores, seus dedos pequenos trabalhando cuidadosamente nas hastes delicadas. Olhou para Pedro, que sorria com aquele sorriso banguela dele, finalmente parecendo uma criança de novo ao invés de um pequeno paciente doente. Como poderia deixá-los? Como poderia subir em um avião e ir para São Paulo, deixando-os aqui, sabendo o que sabia, sentindo o que sentia? Mas a empresa, os empregos, as responsabilidades, tudo o que ele havia construído ao longo de 15 anos de trabalho árduo estava em jogo. Viviane prometeu, com lágrimas nos olhos que pareciam genuínas demais para serem verdadeiras, que cuidaria melhor das crianças desta vez. Prometeu que contrataria outra governanta imediatamente, alguém de confiança, com referências. Prometeu que ficaria mais presente, que não sairia mais à noite, que dedicaria cada minuto do dia aos filhos. Disse que havia entendido o erro, que estava arrependida, que tudo seria diferente agora. Roberto queria acreditar. Desesperadamente queria acreditar. Precisava acreditar porque a alternativa era impensável. Era abandonar tudo o que havia construído. Era deixar centenas de pessoas desempregadas. Era desistir de anos de trabalho. Na manhã em que estava programado para viajar, muito cedo, quando o sol mal havia nascido sobre o mar de Florianópolis, Isabela desceu correndo as escadas de pijama, os olhos ainda inchados de sono, mas cheios de pânico porque havia visto a mala dele arrumada no corredor. Ela o abraçou na porta da frente com uma força que parecia impossível para um corpo tão pequeno e magro, agarrando-se à sua camisa com dedos que ficaram brancos de tanta pressão. Não vai, papai. Por favor, não vai. Fica aqui com a gente, por favor. A voz dela saía em soluços desesperados, seu rosto pequeno molhado de lágrimas que não paravam de cair. Roberto se ajoelhou na frente dela, segurando seu rosto com as 2 mãos, tentando parecer mais confiante do que se sentia. É só um pouquinho, meu amor, minha princesa linda. É rapidinho, numas semanazinhas só. Papai volta logo, eu prometo. Prometo mesmo. E a mamãe vai cuidar de você direitinho agora, né, Viviane? A mamãe prometeu. Ela vai cuidar muito bem de você e do Pedro. Ele olhou para Viviane, que estava parada na porta, perfeitamente arrumada e maquiada mesmo naquele horário da manhã. Ela sorriu, aquele sorriso que parecia ensaiado, e acenou de forma exagerada, como se estivesse em um palco. Claro, meu amor. Pode ficar tranquilo, Roberto. Vai resolver seus negócios em paz, nós vamos ficar bem. Tudo vai ficar bem aqui. Mas quando Roberto olhou de volta, para os olhos de Isabela, para aqueles olhos castanhos tão parecidos com os dele próprios, viu algo que fez seu coração se apertar tanto que doeu fisicamente.
Viu um pedido silencioso, mas gritante, um aviso que a menina de 9 anos não sabia como dar com palavras, mas que estava ali, claro e desesperado em seus olhos. Viu medo, viu terror, viu um apelo que dizia: por favor, não me deixe aqui, por favor, não vá, por favor, não me abandone de novo. Mas ele foi. Prometeu ligar todos os dias, sem falta, de manhã e de noite. Prometeu mandar mensagens a todo momento. Prometeu voltar o mais rápido possível, que faria tudo voando para encurtar o tempo. Prometeu que tudo ficaria bem, que era só temporário, que ele estaria de volta antes que ela percebesse. Foram promessas que ele pronunciou com convicção, mas que, no fundo do seu coração, em um lugar escuro que ele não queria reconhecer, já sabia que talvez não conseguisse cumprir. Foram promessas que soaram vazias, mesmo enquanto saíam de sua boca. Porque enquanto o táxi o levava pelo bairro ainda adormecido, em direção ao aeroporto, enquanto Florianópolis ficava cada vez menor no retrovisor, enquanto o sol nascia alaranjado sobre o mar, Roberto sentiu um aperto no peito que não o deixava respirar direito. Sentiu, com uma certeza que não conseguia explicar, mas que o aterrorizava até os ossos, que estava cometendo um erro terrível. Ele não sabia, não podia saber naquele momento, mas estava certo. Estava deixando seus filhos para trás, pequenos e indefesos, em uma situação que estava prestes a se tornar muito, muito pior do que ele poderia imaginar em seus piores pesadelos. São Paulo recebia Roberto com sua agitação costumeira, o trânsito caótico, o céu cinzento de poluição, os prédios imensos que bloqueavam qualquer vista do horizonte. Ele se instalou em um hotel na Avenida Paulista, um daqueles hotéis corporativos sem alma, onde havia se hospedado dezenas de vezes ao longo dos anos. Quarto impessoal, cama grande demais para uma pessoa só, vista para outros prédios de vidro e concreto. Mas Roberto mal notava o ambiente ao redor. Sua mente estava a mais de 600 quilômetros dali, em uma casa de Florianópolis, onde 2 crianças pequenas estavam sob os cuidados de uma mulher em quem ele já não confiava mais. Na primeira noite, assim que se instalou no hotel, pegou o celular e ligou para casa. Eram quase 9 da noite, horário em que as crianças já deveriam estar prontas para dormir. O telefone tocou várias vezes antes que alguém atendesse. Alô? A voz de Viviane soou alegre demais, forçada, como se estivesse representando para uma plateia invisível. Roberto, querido, como foi a viagem? Já chegou bem? Está tudo certo aí? Está. Viviane, cadê as crianças? Quero falar com elas. Houve uma pausa breve demais para ser natural. Ah, elas já estão dormindo, amor. Tivemos um dia cheio hoje. Fomos ao parque, brincamos muito, comemos bem. Estão exaustas, pobrezinhas. Roberto sentiu a mentira como um gosto amargo na boca, mas não tinha como provar nada pelo telefone. Às 9 da noite, Isabela nunca dorme tão cedo. Hoje dormiu. Quer que eu acorde ela? Mas ela estava dormindo tão bem. A voz de Viviane carregava aquela falsa preocupação maternal que fazia o estômago de Roberto revirar. Não. Deixa ela descansar. Mas amanhã quero falar com as 2, de manhã. Claro, claro. Sem problema. Agora descansa você também. Deve estar cansado da viagem. Beijo, amor. Ela desligou antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Roberto ficou olhando para o telefone, na mão, a sensação de impotência crescendo como uma onda dentro do peito. Estava preso ali, a centenas de quilômetros de distância, enquanto algo muito errado acontecia em sua casa. Tentou se convencer de que estava sendo paranoico, que Viviane talvez estivesse realmente tentando ser melhor, que as crianças talvez realmente estivessem bem. Mas o sono não veio fácil naquela noite, e quando finalmente conseguiu dormir, seus sonhos foram cheios de imagens perturbadoras. Isabela chorando sozinha no escuro, Pedro com febre sem ninguém para cuidar dele, a casa vazia e fria. As semanas que se seguiram foram uma tortura meticulosa e silenciosa. Roberto mergulhou no trabalho durante o dia, reuniões atrás de reuniões, negociações tensas, documentos intermináveis para revisar e assinar. Mas sua mente nunca estava completamente ali.
Sempre havia uma parte dele, uma parte grande e dolorida, que permanecia em Florianópolis preocupada, ansiosa, com medo. Todas as manhãs, religiosamente às 7 em ponto, ainda deitado na cama impessoal do hotel, antes mesmo de tomar banho ou pedir café da manhã, Roberto ligava para casa. E todas as vezes era a mesma rotina frustrante e angustiante. Viviane atendia no terceiro ou quarto toque, sempre com aquela voz alegre e performática, que soava falsa demais para seus ouvidos treinados, dizendo que estava tudo absolutamente maravilhoso, que as crianças estavam ótimas, melhores do que nunca, que haviam comido muito bem no café da manhã, que já estavam prontas e animadas para ir para a escola, que a vida estava perfeita. Mas Roberto nunca, nem uma única vez sequer, conseguiu falar diretamente com Isabela ou Pedro nessas ligações matinais. Sempre, sem falta, havia uma desculpa diferente, uma explicação que parecia plausível na superfície, mas que desmoronava quando Roberto pensava muito sobre ela. As crianças estavam no banheiro escovando os dentes, estavam terminando o café e não podiam falar de boca cheia. Estavam procurando a mochila que haviam perdido em algum lugar da casa. Estavam trocando de roupa porque haviam derramado suco na camisa, sempre algo que as impedia de pegar o telefone por apenas alguns segundos para falar com o pai. Roberto tentava insistir. Tentava dizer que esperaria, que não tinha pressa, que podia ficar na linha até que elas estivessem disponíveis. Mas Viviane sempre tinha uma resposta pronta, sempre dizia que elas estavam atrasadas para a escola, que o ônibus ia passar, que não dava tempo, que ela ligaria de volta mais tarde, e nunca ligava. À noite, quando finalmente conseguia terminar todas as reuniões do dia e voltar para o quarto vazio do hotel, geralmente por volta das 9 ou 10 horas, Roberto tentava fazer videochamadas. Essas eram ainda mais perturbadoras do que as ligações da manhã, de uma forma que ele não conseguia explicar completamente, mas que o deixava com uma sensação horrível no estômago. A câmera do celular de Viviane sempre estava posicionada de forma estranha, em um ângulo torto e desconfortável que mostrava apenas parte da mesa de jantar e um pedaço da parede atrás. Nunca mostrava a cozinha toda, nunca mostrava a sala. Nunca dava a Roberto uma visão real de como estava a casa. Era como se ela estivesse escondendo algo propositalmente, escolhendo cuidadosamente o que ele podia e não podia ver. Viviane sempre aparecia sorridente demais, com uma maquiagem perfeita e impecável, mesmo sendo já noite, mesmo sendo horário em que a maioria das mães estaria de cara lavada e pijama. Seus lábios estavam sempre pintados de vermelho ou rosa, os olhos delineados com rímel e sombra, as bochechas coradas com blush. Era uma produção completa, como se ela estivesse se preparando para sair, e não para ficar em casa com os filhos. Ela falava animadamente demais sobre o dia maravilhoso que haviam tido. Contava histórias elaboradas sobre passeios ao parque que Roberto duvidava que tivessem acontecido, sobre brincadeiras na praia que não faziam sentido, considerando que era meio de semana e as crianças deveriam estar na escola, sobre atividades e diversão que soavam falsas e ensaiadas demais para serem verdade. E sim, as crianças apareciam eventualmente na tela, sempre brevemente, sempre de forma controlada. Acenavam para a câmera com movimentos mecânicos, como robôs programados. Diziam "Oi, papai" com vozes baixinhas e sem emoção, como se estivessem lendo de um roteiro. Mas algo estava profundamente errado com aquelas aparições. Pedro parecia assustado, seus olhos grandes e arregalados, fixos em algo fora da câmera. Isabela evitava olhar diretamente para a tela, mantendo a cabeça baixa, os cabelos caindo sobre o rosto de forma que Roberto mal conseguia vê-la direito. E a mesa. Roberto começou a notar a mesa. Viviane sempre fazia questão de mostrar pratos cheios, travessas com comida abundante, como se quisesse provar que estava alimentando bem as crianças. Mas era tudo muito arrumado, muito perfeito, muito cenográfico. Como um set de filmagem em vez de uma refeição real de família. Foi na terceira semana que Roberto percebeu o sinal. Era uma sexta-feira à noite, e ele estava exausto depois de um dia particularmente difícil de negociações. Fez a videochamada de costume
e lá estava Viviane, sorridente como sempre, com a mesa arrumada como sempre. Pedro apareceu brevemente, disse oi e desapareceu rapidinho. Então Isabela entrou no quadro. A menina estava mais magra. Mesmo através da tela do celular, mesmo com a qualidade média da conexão, Roberto conseguia ver que ela havia emagrecido ainda mais nas últimas semanas. As bochechas estavam ainda mais fundas, os olhos ainda maiores no rosto pequeno. Oi, Oísa, minha princesa. Como você está? Papai está com tanta saudade. A menina abriu a boca como se fosse responder, mas então seus olhos se desviaram para algo fora da câmera. Roberto viu o medo passar pelo rosto dela. Viu como ela engoliu as palavras que ia dizer. Estou bem, papai. A voz saiu mecânica, ensaiada, como se estivesse lendo de um roteiro. Comeu bem hoje? Fez a lição de casa? Isabela assentiu com a cabeça, mas não falou. E então, por apenas 1 segundo, talvez 2, ela olhou diretamente para a sua câmera. Olhou para Roberto com aqueles olhos castanhos cheios de lágrimas contidas e balançou a cabeça. Foi um movimento quase imperceptível, tão pequeno que alguém que não conhecesse bem a menina poderia ter perdido. Mas Roberto viu. Viu o pequeno movimento negativo da cabeça, viu o apelo silencioso nos olhos dela, viu a mensagem que ela estava tentando passar sem poder falar em voz alta. Não, papai, não estou bem. Me ajuda. Antes que Roberto pudesse reagir, Viviane apareceu na tela colocando a mão no ombro de Isabela com um pouco mais de força do que seria necessário. Isa, querida, vai terminar seu jantar antes que esfrie. Vai. A menina saiu do quadro rapidamente e Viviane voltou a dominar a conversa, falando sobre banalidades, sobre o tempo, sobre uma novela que estava assistindo. Roberto mal ouvia, sua mente presa naquele pequeno gesto de Isabela, naquele balançar de cabeça, naquele pedido silencioso de socorro. Naquela noite, ele não conseguiu dormir nem 1 minuto. Ficou deitado na cama do hotel, olhando para o teto, revivendo aquele momento repetidamente em sua cabeça. O que estava acontecendo? O que Viviane estava fazendo com as crianças? Por que Isabela não podia falar livremente? Sábado de manhã, a resposta começou a chegar. Roberto estava tomando café no restaurante do hotel quando seu celular tocou. Era um número que ele não conhecia, de Florianópolis. Atendeu com o coração já acelerado. Senhor Roberto Almeida? Sim, sou eu. Aqui é da Secretaria do Colégio Santa Catarina. Meu nome é Carla, sou a coordenadora pedagógica. O senhor tem um momento para conversarmos? Roberto sentiu o estômago despencar. Deixou o café pela metade e saiu do restaurante, procurando um canto mais reservado no lobby do hotel. Sim, claro. Aconteceu alguma coisa com as crianças? Houve uma pausa do outro lado da linha, e Roberto ouviu a mulher suspirar antes de falar. Senhor Roberto, tentamos contato com a senhora Viviane várias vezes nas últimas 2 semanas, mas ela não retorna nossas ligações. Por isso estamos ligando para o senhor. É sobre Isabela. O coração de Roberto batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos próprios ouvidos. O que aconteceu com minha filha? Isabela tem faltado muito à escola, senhor. Nos últimos 15 dias, ela compareceu apenas 3 vezes. E quando vem, está visivelmente cansada, tem dificuldade de se concentrar nas aulas, adormece na carteira. A professora Márcia, que é muito atenta, notou também que ela está mais magra. As roupas estão ficando largas demais nela. Roberto fechou os olhos, sentindo a sala girar ao redor. A coordenadora continuou, a voz profissional, mas carregada de preocupação genuína. Além disso, senhor Roberto, há uma questão financeira. A mensalidade de setembro não foi paga. Outubro também está em aberto. Normalmente não ligaríamos para cobrar dessa forma, mas considerando as faltas de Isabela e a falta de resposta da senhora Viviane, ficamos preocupados se está tudo bem com a família. Roberto sentia a raiva crescer dentro dele como uma fogueira, mas forçou a voz a sair calma. Eu envio dinheiro todo mês para minha esposa, mais do que suficiente para cobrir a mensalidade e todas as outras despesas. Ela deveria ter pago. Entendo. Senhor Roberto, há mais uma coisa.
A professora Márcia gostaria muito de falar com o senhor pessoalmente. Ela está bastante preocupada com Isabela. Disse que a menina mudou muito nos últimos meses. Está muito quieta, muito retraída. Não brinca mais com os colegas no recreio, fica sozinha em um canto. Quando ele ia responder, a coordenadora acrescentou, a voz mais baixa agora, quase um sussurro. Entre nós, senhor Roberto. A professora. Márcia chegou a tentar acionar o conselho tutelar. Estava muito preocupada com sinais de negligência, mas a senhora Viviane compareceu à escola com laudos médicos, dizendo que Isabela tinha problemas de saúde, anemia, deficiência vitamínica, coisas assim. Apresentou receitas médicas, atestados. O caso acabou sendo arquivado. Laudos médicos. Roberto repetiu as palavras, sentindo-as amargas na língua. Claro, Viviane havia falsificado documentos para encobrir o que estava fazendo. Que mais ela havia falsificado? Que mais ela estava escondendo? Carla, obrigado por me ligar. Eu vou resolver isso. Vou transferir o dinheiro da mensalidade hoje mesmo e vou conversar com a professora Márcia o mais rápido possível. Pode passar o contato dela? Ele anotou o telefone e o e-mail da professora. Agradeceu novamente e desligou. Ficou ali parado no lobby do hotel por um longo momento, tentando processar tudo, tentando decidir o que fazer. As peças começavam a se encaixar, formando um quadro cada vez mais perturbador. As faltas na escola, o dinheiro que não estava sendo usado para o que deveria, os laudos médicos falsos, o medo visível de Isabela nas videochamadas. Tudo apontava para uma conclusão que Roberto não queria aceitar, mas que não podia mais negar. Viviane estava usando o dinheiro dele para si mesma, estava negligenciando as crianças. E estava mentindo, falsificando documentos para encobrir tudo. Ele transferiu imediatamente o valor das mensalidades atrasadas direto para a conta da escola, pulando Viviane completamente. Depois mandou um e-mail para a professora Márcia, pedindo para conversar, dizendo que estava ciente da situação e que tomaria providências. Mas ainda havia o trabalho. As negociações em São Paulo estavam em um ponto crítico. Mais 2 semanas, disseram. Só mais 2 semanas e tudo estaria resolvido, os contratos assinados, o negócio fechado. 2 semanas que pareciam uma eternidade quando seus filhos estavam em perigo. Foi no meio da 4ª semana, em uma terça-feira que Roberto jamais esqueceria, que tudo começou a desmoronar de vez e a verdade começou a emergir das sombras onde Viviane havia tentado escondê-la. Roberto estava em uma reunião particularmente tensa com investidores japoneses, negociando os termos finais de um contrato que poderia salvar ou afundar a empresa. A sala de conferência estava gelada pelo ar-condicionado e ele estava apresentando números e projeções quando sentiu seu celular vibrar insistentemente no bolso do paletó. Ignorou na primeira vez, tentando manter o foco na apresentação. Mas as vibrações continuaram, urgentes, repetidas, impossíveis de ignorar, como se alguém estivesse tentando desesperadamente alcançá-lo. Pediu licença aos investidores com um sorriso constrangido, disse que voltaria em 1 minuto e saiu rapidamente da sala de conferência para o corredor silencioso. Olhou para a tela do celular e sentiu o ar escapar completamente dos pulmões. 5 mensagens de texto de um número que ele não reconhecia, mas que era de Florianópolis. Código de área 48. Alguém da ilha de Santa Catarina estava tentando falar com ele com urgência. Com as mãos tremendo levemente, ele abriu a primeira mensagem e sentiu suas pernas fraquejarem quando leu o nome no final. Dona Cecília. Senhor Roberto, desculpe incomodar. Consegui seu número com a mãe da escola. Preciso falar com o senhor. É sobre as crianças. Por favor, me ligue quando puder. É urgente. As mãos de Roberto tremiam quando discou o número. Dona Cecília atendeu no primeiro toque, e ele podia ouvir na voz dela, sempre tão calma e serena, uma tensão que nunca havia ouvido antes. Senhor Roberto, graças a Deus. Eu não sabia se devia ligar. Fiquei com medo de estar me metendo onde não devia, mas não consigo mais ficar quieta. Cecília, me conta tudo. Por favor. O que está acontecendo? A governanta suspirou fundo,
e quando falou sua voz estava carregada de emoção. Eu saí da casa de vocês porque não aguentava mais ver o que estava acontecendo com aquelas crianças, Sr. Roberto. A Sra. Viviane começou a mudar logo depois que o senhor viajou. Começou a sair toda noite, voltava de madrugada ou nem voltava. Deixava as crianças sozinhas comigo, e quando eu questionava, ela dizia que eram eventos importantes, trabalho. Roberto encostou-se na parede do corredor do hotel sentindo as pernas fracas, mas a coisa piorou. Ela começou a trazer um homem para casa. Dizia que era um amigo, um consultor financeiro que estava ajudando ela com investimentos. Mas eu via, Sr. Roberto, via como eles se olhavam, via como ele ficava até tarde, e as crianças viam também. Um consultor financeiro, Marcelo Tavares, o nome do cartão de visita que Roberto havia encontrado. Cecília continuou, a voz cada vez mais baixa, mais triste. Tentei falar com a Sra. Viviane, mas ela me mandou cuidar da minha vida. Então tentei cuidar das crianças da melhor forma que podia. Mas chegou um ponto que ela começou a me impedir de fazer meu trabalho. Dizia que eu estava enchendo demais a geladeira, gastando demais com comida, que as crianças não precisavam de tanto. Começou a controlar tudo o que eu comprava, tudo o que eu fazia. Roberto ouviu a voz da governanta quebrar. E então, ela disse que não precisava mais de mim, que estava cortando despesas. Me pagou e me mandou embora. Mas antes, Sr. Roberto, eu vi. Vi ela pegando comida da geladeira e jogando fora. Vi ela escondendo as coisas que eu tinha comprado para as crianças. Era como se ela quisesse que elas passassem necessidade de propósito. Por quê? Por que ela faria isso? Não sei, senhor. Mas o que eu sei é que aquelas crianças estavam sofrendo e eu não podia fazer mais nada para ajudar. Por isso fui embora. E desde então não consigo parar de pensar nelas, de ter pesadelos com a Isabela tentando cozinhar sozinha, com o Pedro com fome. Por isso estou ligando. O senhor precisa voltar para casa. Precisa proteger seus filhos. Roberto sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Agradeceu a dona Cecília, disse que tomaria providências, que resolveria tudo. Desligou e ficou ali no corredor vazio do hotel, tentando respirar, tentando pensar com clareza, através da névoa, de raiva e medo que nublava sua mente. Voltou para a reunião, mas mal conseguia se concentrar. Sua cabeça estava a centenas de quilômetros dali, criando e recriando cenários do que poderia estar acontecendo em sua casa naquele exato momento. Quando a reunião finalmente terminou, já eram quase 7 da noite. Roberto voltou para o quarto do hotel e ligou para seu advogado, Dr. Henrique Souza, um homem sério e competente que cuidava dos assuntos legais da empresa há anos. Henrique, preciso que você faça algo para mim. Quero um relatório completo de todas as movimentações financeiras das contas da minha esposa nos últimos 6 meses. Tudo. Cada transferência, cada saque, cada pagamento. O advogado, percebendo a urgência no tom de Roberto, não fez perguntas. Disse que teria os dados em 24 horas. E tem mais uma coisa. Preciso que você investigue se houve alguma movimentação no fundo de investimento das crianças, aquele que eu criei quando elas nasceram. Roberto ouviu o silêncio do outro lado da linha e então a voz cuidadosa do advogado. Roberto, seu nome está na conta junto com o de Viviane. Ela tem autorização legal para movimentar esse dinheiro. Eu sei, mas preciso saber se ela movimentou. E para onde foi, se foi. Vou verificar e te mando um relatório completo. Na manhã seguinte, um sábado chuvoso e cinzento em São Paulo, o e-mail tão esperado e ao mesmo tempo tão temido do advogado chegou. Roberto estava sentado na beira da cama do hotel, ainda de pijama, o laptop aberto sobre as pernas, quando viu a notificação aparecer na tela. Dr. Henrique Souza. Assunto: relatório financeiro solicitado. 2 arquivos em anexo, ambos protegidos por senha. Roberto respirou fundo várias vezes antes de clicar nos arquivos, como se estivesse se preparando para receber um soco no estômago. Digitou a senha que o advogado havia enviado em mensagem separada e abriu o primeiro documento. Os números começaram a aparecer na tela, linha após linha, página após página. E com cada número que Roberto lia,
Com cada transação que seus olhos processavam, ele sentia o mundo desabar ao redor dele, tijolo por tijolo, até que não restasse nada além de ruínas. Nos últimos 6 meses, exatamente desde o dia em que Roberto havia embarcado para a Europa, Viviane havia sacado sistematicamente, meticulosamente, quase todo o dinheiro do fundo de investimento das crianças. O fundo que Roberto havia criado com tanto cuidado quando Isabela nasceu, alimentado religiosamente todo mês ao longo de 9 anos. O fundo que deveria garantir a educação universitária delas, o primeiro apartamento, o começo de vida adulta. Centenas de milhares de reais, acumulados cuidadosamente ao longo de quase uma década de sacrifício e planejamento, transferidos em parcelas calculadas para uma empresa que Roberto não conhecia, um nome que não significava nada para ele, mas que fazia seu estômago revirar só de ler. Tavares Consultoria Financeira. Marcelo Tavares, o homem do cartão de visita. O consultor financeiro que aparecia nas imagens de segurança. O amante. Viviane havia roubado o futuro dos próprios filhos, havia roubado a segurança deles, o dinheiro que deveria protegê-los, para dar para o homem com quem estava traindo o marido. Havia escolhido um estranho, um parasita, em detrimento das próprias crianças. O relatório das movimentações da conta pessoal de Viviane era ainda mais revelador. Jantares caros em restaurantes sofisticados de Florianópolis, sempre para 2 pessoas. Hotéis de luxo reservados para finais de semana. Joias, roupas, perfumes, tudo comprado em quantidade obscena. E nem um único centavo gasto em supermercado, farmácia ou qualquer coisa que indicasse cuidado com as crianças. Havia também registros de pagamentos para um despachante, e o advogado havia anexado uma nota dizendo que estava investigando, mas que parecia ser relacionado à documentação falsa. Roberto sentou-se na cama do hotel, olhando para os números na tela do laptop, e sentiu uma calma fria e determinada se instalar sobre ele. Não era mais raiva, não era mais medo, era clareza absoluta sobre o que precisava fazer. Ligou para seu sócio e disse que precisava voltar para Florianópolis imediatamente. Disse que terminaria as negociações remotamente se necessário, mas que tinha uma emergência familiar que não podia esperar. O sócio, percebendo que não adiantaria argumentar, aceitou e prometeu cuidar do restante. Roberto fez as malas rapidamente e pegou o primeiro voo para Florianópolis. Durante as 2 horas de viagem, não conseguiu fazer nada, além de olhar pela janela do avião e pensar em seus filhos. Em Isabela tentando ser forte, cuidando de tudo sozinha enquanto ainda era apenas uma criança. Em Pedro doente e com fome. Em tudo que eles haviam passado, em todo o sofrimento que ele não havia conseguido impedir porque estava longe demais, ocupado demais, confiando demais em alguém que não merecia confiança. Chegou em Florianópolis no final da tarde de sábado. Pegou um táxi direto do aeroporto, mas não foi para casa. Foi para o escritório de segurança do condomínio onde morava, onde sabia que havia câmeras que monitoravam a entrada e saída de todos os moradores. O gerente de segurança, Sr. Mateus, um homem de meia idade, que trabalhava ali há anos e conhecia bem Roberto, ficou surpreso ao vê-lo. Senhor Almeida, não sabia que o senhor tinha voltado. Voltei agora. Mateus, preciso de um favor. Preciso ver as gravações das câmeras de segurança da minha casa dos últimos 2 meses. O homem hesitou, desconfortável. Senhor, eu não sei se posso fazer isso sem uma autorização formal. Roberto colocou uma mão no ombro dele e olhou diretamente em seus olhos. Mateus, eu não pediria se não fosse extremamente importante. São meus filhos. Preciso saber que eles estão seguros. Algo no tom de Roberto, na seriedade em seu rosto, convenceu o gerente. Ele acenou para que Roberto o seguisse até a sala de monitoramento. Senhor, tem algo específico que o senhor está procurando? Quero ver todas as vezes que minha esposa saiu ou entrou na casa à noite. E quero ver se alguém mais entrou com ela. O gerente digitou alguns comandos no computador e as imagens começaram a aparecer na tela. E ali estava. Tudo estava ali. Viviane saindo da casa todas as noites, sempre vestida de forma elegante e cara. Voltando nas primeiras horas da manhã,
cambaleante, segurando os saltos nas mãos. E muitas vezes, entrando com ela, estava um homem. Moreno, alto, bem vestido. Marcelo Tavares, Roberto presumiu. As imagens mostravam os dois entrando juntos na casa, às vezes com sacolas de lojas caras. Mostravam eles saindo juntos para jantares. Mostravam momentos de intimidade. Ela rindo, tocando o braço dele, ele passando a mão na cintura dela. Havia também imagens das crianças. Isabela saindo cedo para a escola sozinha, com a mochila nas costas parecendo grande demais para ela. Pedro aparecendo raramente, e quando aparecia, estava sempre com Isabela, nunca com a mãe. E havia uma imagem em particular que partiu o coração de Roberto. Era de uma terça-feira à noite, por volta das 10. Isabela estava na porta da frente, ainda com o uniforme da escola, olhando para a rua com uma expressão de abandono absoluto. Ela ficou ali por quase meia hora, apenas esperando por uma mãe que não chegava. Mateus, eu preciso de cópias de tudo isso. Pode fazer isso para mim? O gerente assentiu, claramente perturbado pelo que estava vendo também. Claro, senhor. Vou gravar tudo num pendrive. Mas, senhor Roberto, se me permite dizer, eu notei que o sistema de segurança da sua casa foi desativado há umas 5 semanas. A senhora Viviane ligou dizendo que era para manutenção, mas nunca foi reativado. Roberto sentiu um frio na espinha. Ela havia desligado as câmeras da casa. Por quê? O que ela estava fazendo dentro de casa que não queria que fosse gravado? Você tem backups? Algum registro de antes dela desligar? Tenho sim. Aqui na central a gente guarda backups de segurança de todos os sistemas por 90 dias, mesmo que os proprietários desativem o deles. Me mostra. As imagens dos backups eram ainda piores. Mostravam Viviane e Marcelo dentro da casa, agindo como se fossem um casal. Mostravam eles no sofá da sala, bebendo vinho, rindo. Mostravam sacolas e malas sendo levadas para dentro, carregadas pelo próprio Marcelo, como se ele morasse ali. E em uma das imagens, Roberto viu algo que fez seu sangue gelar. Era Isabela parada na escada, observando os dois adultos, na sala. A expressão no rosto dela era de puro medo e confusão. E então Viviane olhou para cima, viu a filha, e mesmo sem áudio, Roberto podia ver pela linguagem corporal que ela estava gritando com a menina, mandando ela voltar para o quarto. Isabela desapareceu da imagem correndo, e Roberto sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Mateus gravou tudo no pendrive e entregou para Roberto. Os dois homens ficaram em silêncio por um momento, até que o gerente falou, a voz baixa. Senhor Roberto, eu tenho filhos também. Se precisar de qualquer coisa mesmo, é só falar. Roberto agradeceu. Guardou o pendrive no bolso como se fosse o objeto mais precioso do mundo e finalmente seguiu para casa. Eram quase 8 da noite quando o táxi parou em frente ao portão. A casa estava iluminada, muito iluminada, como se houvesse uma festa acontecendo. Roberto pagou o motorista e caminhou devagar pelo jardim, seu coração batendo forte, sua mente preparada para o que quer que encontrasse lá dentro. Mas nada poderia tê-lo preparado para o que viu quando abriu a porta. A casa estava iluminada demais para aquela hora da noite, cada cômodo brilhando com luz artificial, que vazava pelas janelas, como se estivesse tentando compensar toda a escuridão que havia habitado aquele lugar nos últimos meses. Todas as luzes acesas, lustres, abajures, até as luzes decorativas que normalmente ficavam apagadas. Era como se estivesse acontecendo uma grande celebração, uma festa que Roberto não havia sido convidado, mas para a qual estava chegando sem aviso. Roberto caminhou devagar pelo jardim, cada passo pesado com a certeza do que estava prestes a fazer, com o peso das provas que carregava no bolso do paletó, com a determinação fria que havia se instalado em seu peito durante a viagem, de volta. Não havia mais dúvidas, não havia mais hesitação, apenas a clareza cristalina de um homem que finalmente enxergava a verdade completa e estava pronto para agir. Abriu a porta com a própria chave, silenciosamente, girando a maçaneta com cuidado para não fazer barulho, e entrou. O que viu na sala o fez parar no lugar, congelando em seus próprios passos.
processando a cena como se fosse uma fotografia obscena pendurada na parede. Viviane estava sentada no sofá de couro italiano que ele havia comprado anos atrás, vestida com um conjunto caro de seda que ele nunca havia visto, em um tom de vermelho profundo que parecia quase provocativo. Maquiagem impecável aplicada com a precisão de quem tinha tempo demais nas mãos. Cabelo loiro perfeitamente arrumado em ondas que deviam ter levado horas no salão. Ao lado dela, confortavelmente recostado como se fosse o dono do lugar, como se tivesse todo o direito de estar ali, estava um homem que Roberto reconheceu imediatamente das imagens de segurança que havia visto na sala de monitoramento. Marcelo Tavares. Moreno alto, bem vestido com uma camisa de linho cara e calças sociais bem cortadas, um relógio de luxo brilhando em seu pulso, um copo de uísque de cristal na mão e um sorriso confiante e arrogante no rosto. Entre eles, na mesinha de centro, havia 2 taças de vinho, uma garrafa cara já pela metade, petiscos importados arrumados em pratos finos. Era uma cena doméstica, íntima, de um casal relaxando em casa depois de um longo dia. Viviane viu Roberto primeiro. O sorriso congelou em seu rosto. O copo de vinho tremeu em sua mão. Marcelo seguiu o olhar dela e se levantou rapidamente, ajeitando a gravata num gesto nervoso. "Roberto, você não tinha avisado que vinha hoje?" A voz de Viviane saiu aguda demais, artificial demais, tentando soar surpresa e feliz, mas só conseguindo soar culpada. Não avisei mesmo." Roberto entrou na sala com passos medidos, fechando a porta atrás de si. Seus olhos varreram o ambiente, notando todos os detalhes. As garrafas vazias ao lado do bar, os restos de jantares caros em embalagens descartadas descuidadamente no canto, o perfume caro que impregnava o ar. E as escadas. Roberto olhou para as escadas que levavam aos quartos das crianças, e seu coração se apertou. Onde estão Isabela e Pedro? Viviane trocou um olhar rápido com Marcelo antes de responder. Aquele tipo de olhar que pessoas culpadas trocam quando estão tentando sincronizar suas mentiras. Estão dormindo, claro. É tarde. Deixa eu te apresentar. Este é Marcelo Tavares, um amigo, consultor financeiro. Ele está me ajudando com alguns investimentos. Ela falou rápido demais, as palavras tropeçando umas nas outras. Marcelo estendeu a mão para Roberto com um sorriso forçado. Prazer em conhecê-lo, Sr. Almeida. Viviane fala muito de você. Roberto olhou para a mão estendida, mas não a apertou. Apenas olhou para o homem nos olhos, e o sorriso de Marcelo morreu lentamente. Investimentos. Que interessante. Roberto tirou o celular do bolso, abriu a pasta de fotos e começou a deslizar as imagens na tela. Eram as fotos que ele havia tirado dos vídeos de segurança. Viviane e Marcelo entrando juntos na casa. Viviane e Marcelo jantando em restaurantes caros. Viviane e Marcelo em momentos íntimos que não deixavam dúvida sobre a natureza do relacionamento. Esses investimentos aqui? Ele virou a tela para eles e viu Viviane empalidecer visivelmente, toda a cor fugindo de seu rosto maquiado. Marcelo deu um passo para trás, levantando as mãos em um gesto defensivo. "Olha, eu acho melhor eu ir embora. Isso é entre vocês. Você não vai a lugar nenhum." A voz de Roberto saiu baixa, perigosamente calma. Marcelo congelou no lugar. "Viviane, eu quero que Marcelo vá embora. A gente precisa conversar em particular." A voz dela saiu fina, quase suplicante, tentando recuperar algum controle sobre a situação que estava rapidamente escapando de suas mãos. "Não. Ele fica. Porque isso diz respeito a ele também." Roberto caminhou até a escada e subiu rapidamente, deixando os dois paralisados na sala, ainda processando sua chegada inesperada, ainda tentando entender o que ele sabia e o que não sabia. Subiu os degraus de 2 em 2, o coração batendo forte no peito, uma mistura de ansiedade e antecipação crescendo dentro dele. Abriu a porta do quarto de Isabela devagar, com cuidado infinito, tentando não fazer barulho, girando a maçaneta milimetricamente até que a porta se abrisse sem ranger, e sentiu o coração se partir em 1000 pedaços afiados que cortaram sua alma. A menina estava deitada na cama, mas acordada, completamente acordada, os olhos arregalados e brilhantes no escuro do quarto.
refletindo a pouca luz que entrava pela janela. Ela não estava dormindo como Viviane havia dito. Claro que não estava. Quando viu o pai na porta, ela se sentou de um pulo, tão rápido que quase caiu da cama. E Roberto viu com uma dor física que ela estava completamente vestida, não de pijama como deveria estar àquela hora, mas com as mesmas roupas que usava nas imagens de segurança da manhã, jeans e camiseta, como se estivesse esperando, sempre esperando por algo que não sabia quando viria. E então, Roberto viu a mala. Ao lado da cama, encostada na parede, no chão de madeira, havia uma pequena mala infantil, daquelas com rodinhas e desenhos coloridos de personagens de desenho animado, rosa e roxa, com adesivos de estrelas. Estava arrumada, visivelmente cheia, fechada com o zíper bem puxado. E ao lado dela, outra mala menor ainda, azul com carrinhos, que ele reconheceu como sendo de Pedro. Papai? A voz dela saiu em um sussurro assustado e esperançoso ao mesmo tempo. Roberto entrou no quarto e se ajoelhou ao lado da cama, puxando a filha para um abraço apertado. Estou aqui, meu amor. Papai está aqui agora, e não vai deixar nada de ruim acontecer com você. Prometo. Ele sentiu o corpinho magro dela tremer em seus braços, sentiu as lágrimas dela molharem sua camisa. Olhou para a mala no chão e sentiu a garganta apertar. Você arrumou uma mala, Isa? A menina assentiu contra seu peito, a voz saindo abafada. Eu ouvi a mamãe falando no telefone. Ela disse que ia viajar. Disse que ia deixar a gente com uma pessoa que eu não conheço. Então eu arrumei minha mala e a do Pedro. Botei nossas roupas, nossos brinquedos favoritos, o caderno onde eu escrevo. Pensei que se a mamãe fosse nos deixar, pelo menos a gente teria nossas coisas. Roberto fechou os olhos com força, lutando contra as lágrimas. Uma criança de 9 anos não deveria ter que pensar assim. Não deveria ter que preparar uma mala de fuga. Não deveria ter que se proteger porque a própria mãe não protegia. Me dá esse caderno, meu amor. Isabela se soltou do abraço e foi até a mochila da escola, tirando de lá um caderno pequeno de capa rosa. Roberto pegou o caderno e começou a folhear, e cada página era como uma facada em seu coração. Eram relatos. Relatos escritos com a letra infantil e caprichada de Isabela, datados cuidadosamente no topo de cada página. Ela havia documentado tudo. Hoje a mamãe saiu, de novo à noite. Pedro está com fome, mas só tem arroz. Tentei fazer, mas não ficou bom. A mamãe trouxe o homem de novo. Eles ficaram rindo na sala até tarde. Eu e Pedro ficamos no quarto com a porta fechada. Tenho medo. Dona Cecília foi embora hoje. Ela estava chorando. A mamãe gritou com ela. Agora não tem mais ninguém para cuidar da gente. Pedro está doente de novo. Pedi para a mamãe comprar remédio, mas ela disse que não tem dinheiro. Mas eu vi ela com sacolas de loja cara. Não entendo. Sinto muita falta do papai. Queria que ele estivesse aqui. Queria que ele nos salvasse. Página após página de sofrimento silencioso, de medo, de fome, de abandono. Roberto leu tudo com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, cada palavra queimando em sua alma como ferro em brasa. Quando terminou, fechou o caderno com cuidado e olhou para sua filha, que o observava com aqueles olhos castanhos, cheios de esperança e medo. Isabela, você foi tão corajosa, tão forte. E eu sinto muito, muito mesmo, por não ter estado aqui para proteger você. Mas acabou. Acabou tudo isso. Papai vai resolver tudo agora. Ele se levantou, segurando a mão dela, e foi até o quarto de Pedro. O menino estava dormindo, finalmente sem febre, mas ainda magro demais, pálido demais. Roberto o pegou no colo com cuidado, e Pedro se mexeu murmurando papai no sono, mas não acordou completamente. Isa, pega suas malas. E as do Pedro também. Para onde a gente vai, papai? Para longe daqui. Para um lugar seguro. Desceram as escadas juntos, Roberto carregando Pedro no colo, Isabela puxando as 2 malinhas infantis atrás de si. Viviane e Marcelo ainda estavam na sala, agora em pé, claramente no meio de uma discussão sussurrada que cessou, abruptamente quando viram Roberto descendo com as crianças. O que você está fazendo, Roberto? Aonde vai com elas?
Viviane deu um passo à frente, a voz subindo em tom, histérica. Para longe de você. Roberto passou direto por ela em direção à porta, mas Viviane bloqueou o caminho, os braços abertos. Você não pode simplesmente levar minhas filhas assim. Eu sou a mãe delas. Você perdeu o direito de se chamar mãe delas. Roberto tirou o celular do bolso de novo e abriu o aplicativo do banco, virando a tela para que ela pudesse ver o extrato que o advogado havia enviado. Você roubou delas, Viviane. Roubou o dinheiro que era para a educação, para o futuro delas, e deu para o seu amante. Deixou elas passarem fome enquanto gastava fortunas em jantares caros e joias. Falsificou documentos médicos para esconder a negligência. Mentiu para a escola, mentiu para mim, mentiu para todo mundo. Cada palavra saía carregada de raiva controlada, de meses de dor e descobertas horríveis. Viviane abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir formar uma defesa plausível. Eu posso explicar. Não precisa. Eu tenho tudo documentado. Tenho os extratos bancários. Tenho os vídeos de segurança. Tenho o caderno da Isabela onde ela escreveu tudo o que vocês fizeram. E amanhã de manhã tudo isso vai estar nas mãos do meu advogado e das autoridades competentes. Marcelo, que havia ficado quieto até então, deu um passo à frente, as mãos levantadas em gesto apaziguador. Olha, Sr. Almeida, acho que há um mal-entendido aqui. Eu só estava ajudando Viviane com consultoria financeira legítima. Consultoria financeira. Roberto repetiu as palavras com um riso amargo. É assim que você chama roubar dinheiro de crianças? Desviar fundos para sua empresa fantasma? Eu já investiguei, Marcelo. Já sei tudo sobre sua Tavares Consultoria. As autoridades também. Vão saber em breve. O rosto de Marcelo empalideceu. Ele trocou um olhar desesperado com Viviane e então, sem aviso, correu em direção à porta dos fundos. Roberto não tentou impedi-lo. Deixou-o ir. Já havia câmeras suficientes, provas suficientes. Ele não iria longe. Viviane desabou no sofá, o rosto nas mãos, soluçando dramaticamente. Mas Roberto não sentiu nenhuma pena. Só sentiu um vazio frio, onde antes existia amor. As crianças vão ficar com a professora Márcia esta noite. Amanhã vamos conversar sobre os próximos passos. Mas uma coisa é certa, você não vai mais perto delas sem supervisão judicial. Você não pode fazer isso. Eu sou a mãe delas. A voz de Viviane saiu em um grito agudo, desesperado. Mas Roberto já estava na porta, já estava levando as crianças para longe, para a segurança. Você deveria ter pensado nisso antes. 3 dias depois, Roberto estava sentado no escritório do advogado. Isabela ao seu lado desenhando silenciosamente em um caderno novo que ele havia comprado para ela. Pedro estava com a professora Márcia, que gentilmente havia se oferecido para ajudar a cuidar das crianças, enquanto Roberto resolvia as questões legais. Dr. Henrique colocou uma pilha de documentos sobre a mesa, sua expressão séria mas satisfeita. Conseguimos tudo, Roberto. Bloqueio total dos bens em nome de Viviane. Ordem de restrição impedindo que ela se aproxime das crianças. E as autoridades já estão investigando as transferências fraudulentas. Marcelo Tavares tentou fugir do país, mas foi detido no aeroporto de Guarulhos com passagem só de ida para o Panamá. Viviane também tentou sacar o restante do dinheiro que havia sobrado, mas conseguimos bloquear a tempo. Roberto assentiu, sentindo um peso imenso sair de seus ombros. Olhou para Isabela, que continuava desenhando, e viu que desta vez o desenho era diferente. Não era mais uma casa escura. Era uma casa pequena e colorida, com sol e flores ao redor. E quanto às crianças? Qual é a próxima etapa? O advogado sorriu pela primeira vez desde o início da reunião. A guarda provisória já é sua, com base em todas as provas de negligência e abuso emocional. Viviane terá que responder criminalmente pelos desvios de recursos e falsificação de documentos. O processo pode levar meses, mas com as evidências que temos, é praticamente certo que você terá a guarda integral permanente. Roberto respirou fundo, sentindo lágrimas de alívio queimar em seus olhos. Colocou a mão na cabeça de Isabela, acariciando suavemente os cabelos que agora estavam limpos e bem penteados. Obrigado, Henrique, por tudo. Nas semanas que se seguiram ao julgamento, semanas que pareciam ao mesmo tempo longas e curtas demais,
Roberto tomou decisões que mudariam completamente o rumo de sua vida e a vida de seus filhos. Vendeu a casa grande de Jurerê Internacional, aquela mansão imponente que um dia havia sido símbolo de sucesso, mas que agora carregava apenas memórias dolorosas e fantasmas de um passado que ele queria esquecer. Cada cômodo daquela casa tinha uma história triste agora. Cada parede havia testemunhado sofrimento. Cada quarto guardava ecos de lágrimas e medo. Afastou-se definitivamente da parte operacional da empresa, que havia construído com tanto esforço ao longo dos anos, mantendo apenas participação societária que lhe garantiria renda suficiente para viver com conforto, mas sem luxos excessivos, e passou a fazer apenas consultorias remotas ocasionais, trabalhos que podia fazer de casa, no seu próprio tempo, sem ter que viajar, sem ter que se ausentar, sem ter que deixar as crianças sozinhas nem por um segundo. Com o dinheiro da venda da casa e de parte significativa de suas ações na empresa, criou uma fundação, sem fins lucrativos, dedicada a ajudar crianças vítimas de negligência e abuso emocional. Crianças que passavam pelo que Isabela e Pedro haviam passado. Crianças invisíveis, cujo sofrimento acontecia atrás de portas fechadas, onde ninguém via. Nomeou Dona Cecília, que havia sido tão leal e cuidadosa com seus filhos, e a professora Márcia, que havia tentado proteger Isabela quando ninguém mais estava olhando, como membros do conselho diretor. Seria sua forma de transformar a dor em algo positivo e construtivo, de garantir que outras crianças não passassem pelo que seus filhos haviam passado, de dar significado ao sofrimento, transformando-o em salvação para outros. E então, em uma decisão que surpreendeu muitos, mas que fazia todo o sentido para ele, Roberto mudou-se com as crianças para uma pequena cidade litorânea a algumas horas de Florianópolis, Garopaba, um lugar tranquilo onde o mar era azul e calmo, onde as pessoas se cumprimentavam nas ruas, onde a vida era simples e pacífica. Alugou uma casa pequena e aconchegante a apenas 2 quadras da praia, 3 quartos, uma cozinha ensolarada, um quintal com árvores frutíferas onde as crianças podiam brincar. Era modesta comparada à mansão onde moravam antes, mas estava cheia de algo que a casa antiga nunca teve: amor verdadeiro. Os primeiros meses foram de cura lenta e dolorosa. Isabela e Pedro começaram terapia com uma psicóloga especializada em trauma infantil. Roberto aprendeu a cozinhar pratos que as crianças gostavam, aprendeu a pentear o cabelo de Isabela em tranças elaboradas, aprendeu a ter paciência com as birras de Pedro e os pesadelos noturnos de ambos. Havia noites difíceis, quando Isabela acordava chorando, dizendo que tinha medo de que a mamãe voltasse para levá-los embora. Havia dias em que Pedro se recusava a comer, ainda traumatizado pelos meses de fome. Roberto segurava-os, consolava-os, prometia-lhes segurança, repetidamente até que acreditassem. Mas também havia momentos de luz. O primeiro dia em que Isabela riu de verdade, uma risada espontânea e alegre ao ver um cachorro correndo na praia. A primeira vez que Pedro pediu segundas porções no jantar, sem medo de que a comida fosse acabar. A manhã em que ambos acordaram e correram para o quarto de Roberto, pedindo para ir à praia, com aquela energia e entusiasmo que crianças deveriam ter. Roberto conseguiu vaga para eles em uma escola pequena e acolhedora da cidade, onde as turmas eram menores e os professores mais atentos. Isabela começou a fazer amizades, tímida no começo, mas gradualmente se abrindo. Pedro se juntou ao time de futebol da escola e descobriu que era bom em esportes. O julgamento de Viviane aconteceu 6 meses depois. Roberto compareceu, as crianças não. Sentou-se no fundo da sala do tribunal e ouviu enquanto o promotor apresentava todas as evidências. Os desvios de fundos, as transferências fraudulentas, os laudos médicos falsificados, o abandono, a negligência emocional e física. Viviane chorou, pediu desculpas, disse que estava arrependida, que queria uma chance de ser mãe de novo. Mas o juiz, um homem de meia idade com um olhar severo, mas justo, olhou para os documentos, olhou para Viviane e pronunciou a sentença. 3 anos de prisão por apropriação indébita e falsificação de documentos. Perda permanente da guarda das crianças. Ordem de restrição de 5 anos após o cumprimento da pena.
Obrigação de devolver todo o dinheiro desviado, com correção e juros. Marcelo Tavares recebeu sentença similar, acrescida de lavagem de dinheiro. Ambos foram levados algemados da sala do tribunal, e Roberto sentiu apenas um vazio onde antes havia raiva. Não era satisfação que sentia, nem vingança. Era apenas o fechamento de um capítulo doloroso, o fim de uma parte sombria de suas vidas. Parte do dinheiro recuperado foi restaurado ao Fundo das Crianças. A outra parte, Roberto doou para a fundação que havia criado, junto com uma boa parcela de sua fortuna pessoal. Descobriu que não precisava de muito para ser feliz. Precisava apenas de tempo com seus filhos, de momentos simples, de amor genuíno. A vida em Garopaba estabeleceu uma rotina reconfortante. Acordavam cedo, café da manhã juntos na cozinha ensolarada, sempre com frutas frescas e pão quentinho da padaria da esquina. Roberto levava as crianças para a escola caminhando, aproveitando os 15 minutos para conversar sobre sonhos, planos, pequenas preocupações do dia. Depois buscava-os no fim da tarde e juntos iam para a praia. Roberto ensinava Pedro a surfar nas ondas pequenas. Isabela colecionava conchas e fazia colares que vendia em uma feirinha local, orgulhosa de ganhar seu próprio dinheiro. Construíam castelos de areia que o mar levava embora, mas que reconstruíam no dia seguinte sem se importar com a impermanência. Jantavam juntos todas as noites, sem televisão, apenas conversando sobre o dia, sobre descobertas, sobre alegrias e tristezas pequenas. Roberto lia histórias para eles antes de dormir, vozes engraçadas para cada personagem, fazendo-os rir até ficarem com sono. E aos poucos, muito aos poucos, os desenhos de Isabela mudaram completamente. Não havia mais casas escuras, não havia mais figuras solitárias. Agora eram casas coloridas, cheias de sol, com 3 pessoas sorrindo, um pai alto, uma menina de cabelos compridos, um menino de cabelo bagunçado. Uma família. Foi em uma madrugada de verão, quase um ano depois da mudança para Garopaba, que Roberto acordou às 3 da manhã, com um barulho vindo da cozinha. Por um instante, apenas um instante terrível e congelado, seu coração disparou e ele se viu de volta àquela noite em Florianópolis, quando chegou em casa e encontrou Isabela tentando cozinhar sozinha no escuro, cuidando do irmão doente, abandonada e com medo. Levantou-se rapidamente, o coração batendo forte, e caminhou em direção à luz que vinha da cozinha, preparado para não sabia exatamente o que, mas com medo do que poderia encontrar. Mas a cena que o esperava era completamente diferente. Isabela e Pedro estavam juntos na cozinha, mas não havia medo ali, não havia desespero. Eles estavam rindo, cochichando entre si para não fazer muito barulho, com aventais amarrados na cintura, as mãos sujas de farinha e chocolate. Na bancada havia forminhas com docinhos que eles estavam preparando, brigadeiros imperfeitos, mas feitos com amor, alguns já prontos em um prato decorado com papel colorido. Pedro foi o primeiro a ver o pai na porta e deu um gritinho de susto que rapidamente se transformou em risada. "Papai, você estragou a surpresa." Isabela se virou com farinha no nariz e um sorriso enorme no rosto. Um sorriso verdadeiro, livre, alegre. O tipo de sorriso que Roberto havia achado que nunca mais veria naquele rosto que tanto amava. "A gente queria fazer uma surpresa para você, papai. É aniversário de um ano que a gente mora aqui. Então resolvemos fazer docinhos para comemorar." Roberto sentiu as lágrimas queimar em seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de alegria pura e cristalina. Entrou na cozinha e puxou os 2 filhos para um abraço apertado, não se importando com a farinha que grudava em sua camisa, com o chocolate que melava suas mãos. "Vocês são os melhores filhos que um pai poderia ter." Os 3 ficaram ali, abraçados na cozinha iluminada, enquanto o céu começava a clarear lá fora. E Roberto percebeu com uma clareza que aqueceu seu peito e acalmou sua alma que aquele era o momento que definia tudo. Não as conquistas profissionais, não o dinheiro acumulado, não a casa grande ou os carros caros ou os jantares em restaurantes sofisticados, mas aquele abraço na cozinha às 3 da manhã, com as crianças rindo e felizes,
fazendo docinhos imperfeitos, criando memórias simples mas genuínas. Aquela luz quente que enchia a casa pequena, tão diferente da escuridão fria da mansão abandonada, onde Isabela uma vez cozinhara sozinha por desespero. Saíram para a varanda com os docinhos e se sentaram juntos no balanço de madeira que Roberto havia instalado semanas antes, observando o sol nascer sobre o mar. O céu pintava-se de laranjas e rosas, a brisa marinha trazia o cheiro de sal e liberdade. As gaivotas dançavam no ar matinal. Papai. A voz de Isabela era baixinha, pensativa. Sim, meu amor, a gente vai ficar aqui para sempre? Nesta casa, nesta cidade? Roberto olhou para ela, viu Pedro também esperando a resposta, ambos com aqueles olhos cheios de esperança, mas também de medo, ainda com marcas de um passado onde tudo que era bom podia ser tirado a qualquer momento. Vamos ficar aqui pelo tempo que vocês quiserem, e onde quer que a gente vá, vamos juntos. Sempre juntos. Essa é a promessa do papai. Nunca mais vou deixar vocês. Nunca mais. Isabela encostou a cabeça no ombro dele. Pedro aninhou-se do outro lado, e os três ficaram ali, balançando suavemente, observando o dia começar com toda a sua luz dourada e possibilidades infinitas. A jornada havia sido longa e dolorosa. Havia cicatrizes que nunca desapareceriam completamente, memórias que sempre estariam ali, sussurrando nas sombras. Mas também havia cura, havia amor, havia recomeço. Roberto havia aprendido que riqueza não se mede em dinheiro, mas em risos compartilhados no café da manhã. Que sucesso não se conta em contratos fechados, mas em histórias contadas antes de dormir. Que o verdadeiro lar não é construído de tijolos e concreto, mas de presença constante, de segurança inabalável, de amor incondicional. E ali, naquela pequena casa em Garopaba, com seus filhos seguros em seus braços e o sol nascendo sobre um oceano de possibilidades, Roberto finalmente encontrou o que sempre havia procurado, mas nunca soube nomear. Encontrou a paz. Encontrou a redenção. Encontrou o verdadeiro significado de família. A história que começou com abandono, escuridão e medo, terminou com presença, luz e amor. E enquanto o sol subia no céu iluminando a pequena casa à beira-mar, 3 corações que haviam sido quebrados começavam finalmente a se curar, juntos, como sempre deveriam estar. Porque no final, a única coisa que realmente importava era estar lá, estar presente, estar junto. E Roberto prometeu a si mesmo, ali naquele amanhecer dourado, que nunca mais deixaria de estar. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto, Isabela e Pedro tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com a jornada desta família que encontrou a luz depois de tanta escuridão, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Foi o primeiro reencontro de Roberto com as crianças? A coragem de Isabela? O recomeço em Garopaba? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que falam sobre dor, superação, amor e redenção. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre o que realmente importa na vida.